Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a propriedade coligativa de crioscopia. Então a crioscopia ela trata da diminuição do ponto de congelamento, ou seja, a temperatura de congelamento de uma substância quando adicionada um soluto não volátil. Então o ponto de congelamento vai ser o ponto em que os primeiros cristais do solvente puro começam a se formar em equilíbrio com a solução. Ou seja, aquela temperatura em que há um início da solidificação do meu solvente. Quando eu adiciono um soluto não volátil, este vai diminuir a facilidade de um solvente se cristalizar. Então, se ele vai diminuir a facilidade desse solvente se cristalizar, vai ser necessário que eu reduza a temperatura cada vez mais. Então, assim, quando eu tenho adição de um soluto, eu diminuo a temperatura de solidificação cada vez mais. Então, como podemos ver aqui, por esse diagrama de fases do solvente puro e de uma solução, então, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu desloco o ponto triplo da solução. Então, dessa forma, eu estou deslocando aqui para a esquerda, eu estou diminuindo a temperatura de congelamento, ou temperatura de solidificação deste líquido puro. Então, a adição de um soluto não volátil ele vai resultar nessa diminuição da temperatura do ponto de congelamento. Então, um exemplo prático aqui. Então, temos aqui dois recipientes, um contendo uma solução, então a água contendo algum soluto, e outro contendo a substância pura, a água pura. Então, observando aqui que essa referência é o 0 graus Celsius, então a gente vê que a água pura ela se solidifica em aproximadamente 0 graus Celsius. Já a solução, a gente nota aqui o azulzinho, onde que destaca a temperatura, a gente vê que está aproximadamente menos 20 graus Celsius de temperatura, que essa solução então está se solidificando. Então, assim, quando eu adiciono um soluto não volátil, ou seja, quando eu preparo uma solução, eu diminuo a temperatura de congelamento. Então, assim, vai requerer cada vez menos energia, ou seja, vou ter que resfriar ainda mais aquela solução para eu obter, então, o meu solvente no estado sólido, né, para ocorrer o congelamento. Assim, a diminuição deste ponto de congelamento ela vai ser diretamente proporcional à concentração em termos de molalidade do meu soluto e também a uma constante que é associado ao tipo de solvente que eu estou utilizando. Por quê? Cada solvente é composto então por moléculas diferentes, então as interações intermoleculares são diferentes. Então, dessa forma também depende do tipo de solvente. Mas, para simplificar, o que eu preciso saber principal é que quanto maior a concentração do meu soluto, menor será a temperatura de congelamento. Ou seja, cada vez mais eu vou precisar de uma temperatura mais baixa e mais baixa para eu congelar, né, para eu passar então para o estado sólido aquele meu solvente em solução. Então, só para destacar, né, que no caso trata-se da concentração molar, ou seja, em termos de mol de soluto por quilo do meu solvente. Agora, algumas aplicações então desse processo de crioscopia. As aplicações são várias, mas as principais, então, por exemplo, em países em que as temperaturas alcançadas no inverno são bem abaixo de 0 graus Celsius, são utilizados então fluidos anticongelantes, que são soluções, né? Porque estas soluções elas vão congelar em temperaturas bem abaixo de zero. Então, por exemplo, se eu tenho um veículo que está nos Estados Unidos na época do inverno, então se alcança uma temperatura de 10 graus negativos, por exemplo, a água do radiador iria simplesmente congelar. Então, para evitar esse tipo de problema, estes líquidos, né, soluções anticongelantes, são utilizados então nestes veículos. Outro exemplo prático também, muito utilizado em países em que o inverno é mais rigoroso, trata-se da adição de sal de cozinha na neve para provocar o seu derretimento. Por quê?
Então, a água pura congela em aproximadamente 0 graus Celsius. Se eu adiciono sal de cozinha à água, então eu vou diminuir cada vez mais o seu ponto de congelamento. Então, assim, seria necessário uma temperatura muito maior para manter aquela solução ali, manter o solvente congelado em meio àquela solução. Então, por isso, quando eu adiciono sal na neve, então geralmente a gente tem um derretimento da neve mais rápido. Então, isso é um processo muito comum utilizado em países em que o inverno é mais rigoroso. Então, pessoal, as referências da aula de hoje. Por hoje isso é tudo e até a próxima aula.